Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida. Estamos começando mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui dos estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, para todo o Brasil. Nesta manhã de quinta-feira eucarística. Tivemos aí a celebração da missa, hoje memória de Santo Agostinho, tivemos a celebração da Santa Missa, onde escutamos a palavra de Deus, comungamos do corpo e sangue do Senhor. Quem participou da missa aqui, quem sabe você participou da missa aí já na sua comunidade. Eu já celebrei a missa hoje, 6 horas da manhã, com os seminaristas lá no seminário, e fazendo memória de Santo Agostinho. E hoje também é quinta-feira eucarística. Todo o nosso coração se volta para Jesus presente na Eucaristia. Aqui nos estúdios nós temos os símbolos que nos remetem à Eucaristia. A uva, o trigo, o cálice, aonde será colocado o vinho para a consagração. Então, iniciando o nosso programa nesta manhã de quinta-feira, nós queremos rezar a Jesus Eucarístico, reconhecer a presença de Jesus na hóstia consagrada, adorar a presença de Jesus em todos os sacrários. Os místicos nos ensinam que nas nossas orações, lembrar de todos os sacrários do mundo aonde Jesus está presente. A Beata Alexandria dizia que nós não podemos ir até esses sacrários, mas o nosso anjo da guarda pode ir até esses sacrários e também, em nosso nome, adorar a presença real de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. E lembrando da presença de Jesus em todos os sacrários do mundo, nós rezamos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí você acompanha a capela do Santíssimo Sacramento aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. E aí está a presença silenciosa, mas amorosa de Jesus Eucarístico. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E o nosso tema de hoje é a graça da conversão. E a leitura que nós vamos fazer, se você tem a Bíblia aí, seria muito importante que você abrisse a sua Bíblia, viu? A Bíblia não é para estar aí na nossa casa fechada ou só aberta no Salmo 90. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, 19 ao 20. Finalzinho da carta de São Tiago. Capítulo 5, do 19 ao 20. Vamos escutar o que o apóstolo Tiago vai nos falar a respeito da conversão. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Vou repetir mais uma vez essa palavra para que fique gravada no seu coração. Se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma
da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Retroceder do mau caminho para o bom caminho. Nós abrimos mão das coisas más e abraçamos as coisas boas. Isso é conversão. Quando nós estamos numa rodovia, nós vamos dirigindo, precisamos chegar, entrar em alguma cidade, em algum outro lugar, e de repente perdemos o caminho ou passamos direto. Nós vamos encontrar placas que vão nos indicando conversão. Conversão à direita, conversão à esquerda, último retorno. A conversão é isso, é voltar para o bom caminho. Isso significa conversão. Eu estou indo por um caminho e preciso fazer a conversão para o outro caminho. Muitas vezes estou indo pelo caminho da mentira, pelo caminho do ódio, preciso fazer uma conversão para o caminho da verdade, para o caminho do amor, para o caminho da acolhida. E hoje, no dia 28 de agosto, nós celebramos um ícone de conversão, que é Agostinho de Hipona, o santo. Ontem nós celebrávamos a sua mãe, Mônica, que rezou 32 anos pela conversão desse cara. E hoje nós celebramos, então, o dia de Santo Agostinho, que foi aquele que se converteu depois de adulto, viu? Santo Agostinho, ele é bispo e doutor da igreja, e ele se converteu depois de 32 anos das orações da sua mãe, Mônica, pela sua conversão. Então Agostinho se converteu, ele é ícone de conversão. Agostinho é o santo, se assim nós podemos dizer, depois de São Paulo apóstolo, depois de São Paulo apóstolo, é o santo mais importante para toda a cristandade. É o santo doutor. Todos nós que estudamos, claro, que estudamos a carreira para o sacerdócio, que estudamos filosofia, que estudamos teologia, necessariamente precisamos estudar Agostinho. É impossível fazer uma teologia sem Agostinho. Mas também quem somente estuda filosofia, é impossível estudar uma filosofia sem estudar os escritos de Santo Agostinho. Ele é esse grande santo da igreja, mas que passou por uma mudança radical na sua vida. Não nasceu santo. Santo Agostinho foi um dos grandes oradores do Império Romano, conhecia muito bem o latim, era uma pessoa intelectualmente muito sábia, muito inteligente, mas de conversão o cara não tinha nada. Santo Agostinho vivia a sua vida totalmente distante de Deus, distante da verdade. Mas graças às orações da sua mãe e graças às pregações de Santo Ambrósio, Santo Agostinho então foi se convertendo. Agostinho foi se convertendo para se tornar aquilo que é hoje, santo. Mas foi um processo de conversão. Nós sabemos muito bem que ele, além de ser inteligente, em um período da sua vida, esteve em uma seita, que é a seita maniqueísta. É uma seita que praticamente parecida com os gnósticos, um pouco diferente, mas que despreza o corpo, que despreza toda a questão corporal, que o corpo é uma coisa ruim, uma coisa má. Depois Agostinho abdicou, se foi para outros lados, e com o passar do tempo, ele começa a procurar a verdade. Aquilo que motivou Santo Agostinho a sua conversão foi a busca pela verdade. O que é a verdade? E Agostinho procurou essa verdade em todos os lados e não encontrou essa verdade. Não é? Procurava essa beleza. E depois do livro das Confissões ele falava, eu procurava fora aquilo que já estava dentro de mim. Eu procurava fora a verdade, sendo que essa verdade estava dentro de mim. Porque essa verdade é o próprio Cristo. E depois, através das pregações de Santo Ambrósio, porque Ambrósio conheceu Agostinho quando ainda ele era pagão. Através das pregações de Santo Ambrósio, e aí nós conhecemos também, Ambrósio era um grande pregador do Evangelho. Bispo de Milão e grande pregador do Evangelho. Santo Agostinho estava em Milão, porque naquela época, no ano 350, o Império Romano, a sede do Império não era mais Roma, era em Milão, aí onde estava o imperador. E havia muitas controvérsias, nós tínhamos um imperador que era ariano, que não era católico, Agostinho, que era pagão, mas que queria estar aí na corte do imperador, mas ao mesmo tempo procurando a verdade, e tínhamos um bispo de fibra, que era Santo Ambrósio, que defendia a verdade católica, que anunciava o Evangelho.
E Agostinho, nessa busca pela verdade, encontra com esse bispo. E ao encontrar com esse bispo, cria-se uma grande crise na vida de Santo Agostinho, porque ele percebe que ele está longe de Deus. Porque Ambrósio vai dizer para ele: olha, Agostinho, a verdade não é um conceito. Agostinho era filósofo. Então os filósofos procuravam a verdade. Nós encontramos aí desde os filósofos pré-socráticos, eles já estão procurando o que é a verdade. Nós vamos aí em Platão, mas alguma coisa Platão fala sobre a verdade. Nós vamos em Aristóteles, eles já falam sobre a verdade. E depois os outros filósofos que vão vindo vão falando a respeito do que é a verdade. Se é um conceito, vão definindo a verdade. Até que Ambrósio, chegando a Agostinho, vai dizer: a verdade, Agostinho, não é um conceito. A verdade, você precisa fazer uma experiência com ela. E essa verdade é Jesus Cristo. Agostinho, então, entra em uma crise fundamental na sua vida. Toda crise é boa para a nossa vida. Às vezes a gente tem medo de crises. Não tenham medo se as crises chegam. Porque as crises, elas nos ajudam a superar muitas coisas. A crise, ela deve nos empurrar para algo melhor. E foi o que aconteceu com Agostinho. A crise que ele teve o empurrou, o impulsionou para buscar a verdade. Foi quando ele teve um sonho. E tendo esse sonho, ele escutava um menino que cantava e dizia: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e legere. E o que esse menino dizia para tomar e ler? A carta aos Romanos. E então Agostinho pega a carta aos Romanos, que havia ganhado, não se sabe bem se era de sua mãe Mônica ou do bispo Ambrósio, e começa a ler. E quando Agostinho abre a carta aos Romanos, ele abre na passagem que Paulo diz: basta de fazer as obras das trevas, abracemos as obras da luz. Isso mudou completamente a vida de Agostinho, porque aqui está o fundamento da sua conversão: basta de fazer as obras das trevas, abracemos as obras da luz. E Agostinho deixa toda a sua vida devassa, e então começa agora o seu processo de conversão. Tinha 32 anos. Começa o seu processo de conversão. Porque a conversão é isso, meu irmão e minha irmã, é deixar de fazer as obras das trevas e abraçar as obras da luz. Basta de fazer as obras das trevas. E que essa palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, que ressoou no coração desse rapaz Agostinho e que depois o vai a transformar como o príncipe dos santos padres do Ocidente, que essa palavra também ressoe no nosso coração. Quando nós falamos sobre a graça da conversão, basta de fazer as obras das trevas. Deixa de fazer mal. Deixa de ter uma vida de violência. Às vezes a gente fala: não, mas eu não sou violento. Mas muitas vezes nós somos violentos verbalmente, com palavras. Basta de ser violento verbalmente. Basta de fazer intrigas, calúnias. Quanta gente calunia um monte de gente. Basta de fazer fofoca. Deixemos as obras das trevas, deixemos de ser violentos, deixemos de estar aí procurando como prejudicar os outros, deixemos de nos levar pelos nossos vícios. Deixe de fazer o mal e comecemos a abraçar as obras da luz. Porque o que acontece? Quando nós fazemos o mal, nós estamos abraçando as obras das trevas. E Agostinho, que abraçou as obras das trevas, sabe muito bem e nos dá o seu testemunho no livro das Confissões. Agostinho nos dá o seu testemunho dizendo o quê? Dizendo que as obras das trevas não nos trazem felicidade. Enquanto nós andamos nesse caminho de trevas, nesse caminho do ódio, nesse caminho da calúnia, da perseguição, nós não vamos encontrar nunca paz, nós não vamos encontrar nunca realização. A realização está nas obras da luz. E as obras da luz foram reveladas por Cristo. Por isso, nesse dia de Santo Agostinho, nesta quinta-feira, olhando para ele, nós somos chamados a nos perguntar: o que eu preciso deixar na minha vida para abraçar o novo de Deus? Agostinho deixou tudo que era velho para abraçar o novo de Deus. Nós também, todos nós, meus irmãos, que estamos neste mundo, estamos em processo de conversão. Ninguém aqui nesse mundo é santo, ninguém. Todos nós estamos em processo de conversão, como esse santo também esteve. Santo Agostinho viu o que ele precisava deixar
para abraçar as coisas novas de Deus. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e se pergunte no dia de hoje: o que eu preciso deixar de lado para poder abraçar o novo de Deus para a minha vida e para a minha história? E o Espírito Santo vai mostrar ao teu coração e à tua vida o que você precisa deixar de lado. Deixar as nossas escravidões de lado e abraçar a liberdade, mas essa liberdade que vem através de Jesus Cristo a cada um de nós. Obrigado que você está aqui junto comigo, meditando a Palavra de Deus nesta quinta-feira, dia de Santo Agostinho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Antes tem um recado aí para você. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí, liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. O Padre Reginaldo Manzotti convida você para acompanhar a missão pelos Estados Unidos. Uma peregrinação de fé, evangelizando brasileiros e levando esperança. Valorize agora a família que você tem. Dia 7, 9 da noite. Não perca os momentos importantes da missão do Padre Reginaldo Manzotti nos Estados Unidos. É fé, é oração, é missão, é encontro com Deus. E aqui, na TV Evangelizar, sua fonte de espiritualidade. Você sabia? Agosto é o mês das vocações. É Deus quem atribui a cada pessoa sua vocação. O mês vocacional é dedicado à oração, reflexão e ações nas comunidades. No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Nossa educação é a melhor do Brasil, um espelho para o país. Líder nacional na implantação de escolas cívico-militares e onde 3 refeições por período refletem cuidado com todos os alunos. O estado que vê acontecer o maior programa de construção de moradias do país. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você.
Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti. Todos os dias, às 3 da manhã e às 3 horas da tarde, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta quinta-feira eucarística, você já sabe, para toda a obra aqui, dedicada a Jesus Eucarístico, mas também dia 28 de agosto, memória em toda a igreja de Santo Agostinho. O nosso tema é a graça da conversão. Nós temos como modelo esse grande santo. E nós estamos aí também na quinta etapa da campanha Jesus das Santas Chagas. São os últimos dias já desta quinta etapa de Jesus das Santas Chagas. Então você que pode, nos ajude. Está aparecendo aí a sua doação extra, que você pode estar fazendo na chave Pix, que está aparecendo aqui na tela. Esse dinheiro será revertido para quê? Para melhorar os equipamentos, para melhorar a transmissão, para que chegue até você uma melhor som, melhor imagem, e também para que já se comece a construção lá do centro de evangelização. Então, se você pode, seja generoso e nos ajude, porque toda doação que entra aqui na TV Evangelizar, como eu sempre falo, na obra Evangelizar, ela é convertida em quê? Em evangelização. Para que mais cidades, para que mais pessoas, para que mais lugares chegue o sinal da TV Evangelizar, que é uma TV católica que leva a mensagem do Evangelho. Então nós estamos aí falando sobre a graça da conversão. E nós concluímos o bloco falando aí de Santo Agostinho. Santo Agostinho é modelo de conversão. São Bernardo de Claraval, que nós comemoramos no dia 20, tive a graça de ser ordenado no dia de São Bernardo de Claraval. Na época era vésperas da Assunção da Virgem Maria. São Bernardo de Claraval vai dizer que o culto aos santos não acrescenta nada à glória dos santos. Ou seja, São Bernardo vai dizer, os santos não necessitam do nosso culto. Agora, nós sim, necessitamos olhar para os santos, porque os santos são modelos para nós. Então, quando nós falamos a respeito da conversão, e eu dizia que conversão é isso, mudar, voltar para o bom caminho, nós olhamos então como modelo Agostinho de Hipona, esse bispo, doutor da igreja, que voltou para o bom caminho, que encontrou Cristo. E quando se deixou iluminar pela luz de Cristo, deixou as coisas ruins de lado. Também nós, quando nos deixamos iluminar pelo Cristo, nós deixamos as coisas ruins de lado. Cristo propõe a conversão para cada um de nós. Todos nós precisamos de conversão. Não existe ninguém santo, tá? A santidade total só se alcança depois da morte. Por isso a igreja não canoniza ninguém em vida. E graças a Deus não canoniza. Por quê? Porque quem está vivo sempre, como vai dizer São Paulo, cuidado que quem está em pé pode cair. Qualquer um de nós podemos cair. Sejam em pecados pequenos, sejam em pecados grandes. Ninguém de nós é santo. Ninguém de nós se garante. Agora, quando nós abrimos o nosso coração para a ação da graça, aí a graça de Deus transforma todo o nosso ser. Santo Agostinho é a vitória da graça. Esse homem se abriu para a graça de Deus. E ao abrir-se para a graça de Deus, foi totalmente transformado por Deus. A ponto de que toda a sua vida, depois da sua conversão, ele dedicou a Deus, ao serviço de Deus.
Naquele tempo, as ordenações sacerdotais, não havia seminários. Os seminários são uma criação do Concílio de Trento. Nós estamos falando do século XVI. Os seminários têm a idade do Brasil, 500 anos. Antes disso, não haviam seminários na igreja. E no tempo de Agostinho era mais precária a situação, porque os homens eram feitos e aclamados sacerdotes. Era a população que aclamava, que elegia alguém para ser sacerdote, que elegia alguém para ser bispo. E depois da aclamação popular, então, a pessoa recebia a ordenação. Agostinho, quando empreende a sua conversão, e quando começa a estudar e cada vez mais se apaixonar pelo estudo, porque o estudo o aproximava de Deus, o aproximava da verdade, no fim das contas, Agostinho não queria receber a ordenação, não queria ser presbítero. Mas, por aclamação popular, o povo começou a pedir Agostinho presbítero, Agostinho presbítero. E então, Agostinho aceita essa nova missão. E vai ser ordenado, então, sacerdote. Depois de um tempo, o povo novamente vai aclamar. Não queremos somente Agostinho como presbítero, como sacerdote. Queremos Agostinho como bispo. E então Agostinho também vai ser ordenado bispo. Esse homem que estava totalmente distante de Deus, agora volta o seu coração para Deus. Mas volta de tal forma que entrega toda a sua vida, que entrega todo o seu intelecto, que entrega todo o seu trabalho a Deus, a ponto de se entregar completamente à sua igreja. Então nós também somos chamados a olhar para esse santo e seguir o seu modelo de conversão. Meu querido, minha querida, é sempre possível voltar para Deus. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos voltar para Deus. Não se desespere se você anda no mundo de vícios, de pecado. Não se desespere por isso, não perca a esperança. Não fique se julgando que você é indigno de se aproximar de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem muita gente por aí que diz, eu sou indigno de me aproximar de Deus, eu sou impuro, eu sou isso, eu sou aquilo. Pois essa tua indignidade atrai a misericórdia de Deus. Então não faça isso, dizer que você não é digno. Ao contrário, se aproxime de Deus da maneira que você está. Deus não vai te condenar ao fogo do inferno, se você toma a firme decisão de mudar de vida. E por que nós tomamos a firme decisão de mudar de vida? Para nos tornarmos melhores pessoas. Para que a graça de Deus comece a reinar nos nossos corações. Senão a desgraça do mundo reina nos nossos corações. Esse é o nosso drama como cristãos no mundo. Ou nós permitimos que a graça de Deus reine nos nossos corações e esta graça produza realmente a liberdade. Aquilo que vai dizer São Paulo é para a liberdade que Cristo vos libertou. Que a graça de Deus produza liberdade, que a graça de Deus produza alegria no nosso coração, que a gente realmente viva como filhos, como filhas de Deus, ou então nós caímos na desgraça que é a desgraça do mundo, que nos aprisiona, que nos oprime, que nos coloca vícios e tantas outras coisas que nos levam a uma não realização. Não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para que a gente olhe para as coisas do alto. Deus nos fez para que o nosso coração seja um coração livre. Agora, o nosso coração pode ser livre quando nós nos voltamos para Deus. Quando nós nos voltamos para Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aí nós encontramos a liberdade no nosso coração. Para a gente se voltar para o Cristo, pois, obviamente a gente precisa abrir mão das coisas ruins que nós fazemos. Não existe essa história de que eu fico de braços cruzados e pronto, e Cristo vem aqui e age. Não, a graça ela age quando a natureza também está disposta. Então, se eu estou disposto, se eu estou disposta a abrir mão das coisas ruins para abraçar as coisas boas, pronto, a graça encontrou um terreno frutífero no meu coração. E a graça vai realizar grandes coisas no meu coração e na minha vida. É isso a graça da conversão. Porque muitas vezes a gente olha para a palavra conversão com um olhar muito puritano. Não é isso conversão. Conversão não é ficar fazendo jejuns intermináveis. Conversão não é ficar fazendo orações intermináveis. Isso não é conversão. Biblicamente não é conversão. É claro,
Quem sabe o teu jejum te ajude. Quem sabe as orações que você faz, é claro que as orações nos ajudam, imagina que não. Tudo isso é para nos ajudar no caminho da conversão. Tudo isso nos ajuda a sermos melhores pessoas, a permitir que a graça de Deus vá produzindo frutos no nosso coração e na nossa vida. A permitir que a graça de Deus vá reinando no nosso coração. À medida que a graça de Deus vai reinando nos nossos corações e na nossa vida, o egoísmo vai saindo. E nós vamos sendo mais fraternos, mais amorosos. Vamos sendo mais compreensivos, vamos vivendo até mesmo dentro de uma empatia com os nossos irmãos e as nossas irmãs. O problema é que quando nós não permitimos que a graça de Deus reine no nosso coração, aí nós vivemos um mundo de trevas. Lembrem aquilo que eu dizia no bloco inicial. Agostinho escuta a voz de uma criança que canta, toma e lê, toma e lê. Era o livro da carta aos Romanos, era o Novo Testamento, que Agostinho tinha ganhado, não se sabe se foi de Santo Ambrósio ou de Santa Mônica, mas que ele jogou, ele não queria saber disso. E depois que teve aquele diálogo, aquele encontro com Santo Ambrósio, que ele entra numa profunda crise, ele então escuta essa criança que começa a dizer, toma e lê, toma e lê, toma e legere, toma e legere. E ele toma o Novo Testamento e abre. E ao abrir o Novo Testamento, vai direto na carta aos Romanos, aonde São Paulo vai dizer, basta de fazer as obras das trevas, comecemos a fazer as obras da luz. Que isso ressoe no nosso coração também, nesta manhã de quinta-feira eucarística, em que nós celebramos também Agostinho. Basta de fazer as obras das trevas, comecemos a fazer as obras da luz. Quando nós começamos a fazer as obras da luz, quando nós começamos a fazer as obras da graça de Deus no nosso coração, a própria graça começa a reinar no nosso coração. Nós fazemos esse encontro pessoal com Jesus. E a conversão não se torna um fardo. A conversão se torna algo necessário. Quando você ama uma pessoa, você tenta melhorar o mais possível. Você tenta ser a melhor pessoa para aquela pessoa amada. Você começa a corrigir os teus defeitos. E você começa a corrigir os teus defeitos porque você ama aquela pessoa. A mesma coisa com Deus. Deus não é uma ideia abstrata. Deus não é um espírito que está aí perdido pelos ares. Não. Deus é uma pessoa que se fez concreta em Jesus Cristo e que nos ama. E se nós realmente dizemos que amamos a Deus, então nós entramos pelo caminho da conversão porque nós não queremos que o egoísmo domine no nosso coração. A gente sabe que o caminho do egoísmo é um caminho que não tem realização. Egoísmo aqui, pecado, equivale. Nós queremos o quê? Nós, como amamos a Deus, queremos agradar a Deus. E queremos entrar pelos caminhos que Deus nos propõe. E o caminho que Deus nos propõe é o caminho da vida. Por isso, o caminho da conversão. Voltar para o bom caminho. Deixar as obras das trevas, deixar as obras más. E voltar o nosso coração e voltar a nossa vida para o nosso Deus. Porque é em Deus que nós encontramos a realização completa para a nossa vida. Agostinho entendeu isso. Oxalá que nós também entendamos que é em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, que nós podemos encontrar a realização plena para os nossos desejos. E concluo aqui com a frase de Santo Agostinho. O Deus que sem ti te criou, sem ti não te salvará. Por isso vamos abrir o nosso coração e a nossa vida, para que a graça de Deus reine com profundidade em todo o nosso ser, para que a graça de Deus produza frutos abundantes em cada um de nós. E que realmente nós sejamos cristãos, ou seja, outros Cristos, outros ungidos neste mundo que tanto necessita. Eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, na intercessão de Santo Agostinho de Hipona. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus, neste dia de quinta-feira. Nós vamos agora, concluindo o nosso programa, fique com o Bom Dia Evangelizar.
Padre, eu gostaria primeiramente de pedir oração, né, pela minha depressão e ansiedade, que não está sendo fácil, né, lidar com ela. Dia 14 de junho, no sábado, eu cometi o 4º suicídio.